duas grandes perguntas que a gente tem que responder hoje, no dia 25 de dezembro. Papai Noel existe? E principalmente, será que a vacina chegou? Oi gente, aqui Dr. Christian Helfstein falando para mais um vídeo do pediatriavirtual.com. Hoje é dia de Natal, então Feliz Natal a todo mundo, que seja um dia abençoado para vocês e para a família de vocês, que todo mundo esteja feliz, que aproveite mais esse dia maravilhoso, porque afinal de contas todos os dias têm que ser maravilhosos na nossa vida, porque é o único dia que a gente tem para viver, né? É uma das coisas mais idiotas que existem para se falar, mas é a mais pura verdade. Ó, vou falar que eu demorei uns anos para entender isso daí, viu? E ainda de vez em quando a pessoite aqui esquece. Então vamos lá, quais são as duas grandes perguntas que nós temos que responder nesse dia de hoje? Se o Papai Noel existe e se a vacina realmente chegou. Então, uma das perguntas é muito fácil de responder. A outra é bem mais ou menos. Depende muito de crença, depende muito de você acreditar. E não, você não está certo quando você pensa que a resposta fácil é justamente sobre a vacina. Não. E a resposta que a gente tem que acreditar também não é sobre a vacina. Na realidade, responder se o Papai Noel existe é a coisa mais fácil do mundo. Então, Papai Noel, lógico que existe. Papai Noel está dentro do coração de todas as pessoas que fazem o bem e que as crianças adoram, e é super importante que a gente incentive esse tipo de comportamento. Para quem não sabe, Papai Noel não é uma coisa muito antiga, tá? Ele foi criado ali mais ou menos em 1950, tá? Ele é uma junção do São Nicolau, tá? Com outro cara que é da Alemanha, que eu não tenho a menor ideia de como é que ele chama, é um nome muito estranho, mas é a junção das duas coisas, tá? Um é o rei das festividades, não o rei, né, mas como é que eu diria? O deus das festividades, tá? Que estava relacionado com as festas de fim de ano, e o outro era o São Nicolau, que distribuía dinheiro e presentes para as pessoas. Não era só para crianças, só para quem quiser saber. Mas voltando ao tema, então, Papai Noel existe. Então, mas a segunda pergunta já não é tão fácil assim. Ai, meu Deus do céu, por que tudo é tão difícil nessa vida? Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, a gente tem duas partes nessa pergunta. Sim, a vacina já havia chego para algumas pessoas, e sim, o Natal trouxe mais vacinas para muita gente. Então, a lista é gigante de países, gente. A gente já tem mais ou menos 1/3 da população mundial com países que já aprovaram vacina e que já estão começando a vacinar. E quais são esses países? A gente tem os clássicos, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, que foram os 3 primeiros que a gente teve liberação, que foram os que saíram na frente, são os fortes e corajosos, são aqueles lá que deram a largada na vacinação. E depois disso, vários outros países começaram a vacinação. Lógico que com a vacina disponível, não está vacinando todo mundo, vacina os idosos, vacina o pessoal da área da saúde. Vai demorar um pouquinho até conseguir vacina para todo mundo, porque, para quem não sabe, vacina não é um negócio tão fácil de produzir. E, segundo, as vacinas também estão em falta, porque todo mundo quer, menos o Brasil, né? O Brasil não tá muito afim, não. Ele não tá correndo atrás. Então, ó, vamos lá. Eu vou falar na sequência, então. Então, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá foram os primeiros. Depois, a gente veio os países da Península Arábica. Então, a gente teve o Catar, teve Emirados Árabes Unidos, a gente teve a Arábia Saudita. Depois, no dia 21, a gente teve a liberação na Europa. Tá? Então, a vacina da Pfizer foi liberada. Todas as vacinas até agora que eu tô falando foram todas as vacinas da Pfizer, tá? Que é aquela vacina de RNA, aquela vacina que tem que ser praticamente congelada a menos 70 graus, que é super difícil para ser transportada. Mas, tanto faz. Vacinando, cara, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. E
Dia 21, então, foi liberado na Europa. O primeiro país da Europa que vai começar a vacinar é a Sérvia. Você vê que não precisa ser país rico, gente, para ter vacina. Olha que coisa incrível, maravilhosa. É só você ter um mínimo de organização. É uma coisa incrível. É muito impressionante isso daí, tá? E na Europa, em geral, começa no dia 27. Então, assim, o continente inteiro vai começar a vacinar, lógico, com seus grupos prioritários, mas vai começar a vacinar no dia 27, ou seja, ainda em 2020 vai começar a vacinação na Europa inteira. Então a gente já tem praticamente a América do Norte inteira e a Europa inteira e a Península Arábica basicamente inteira. Os grandes países da Península Arábica também já iniciaram a vacinação. Então esses são os que já iniciaram e que vão iniciar agora, ou seja, quem foram os países que foram presenteados, ou as populações, melhor dizendo, que foram presenteados, ou seja, que o Papai Noel ele não trouxe um carrinho, não trouxe um PS5, não trouxe um Xbox Series X ou Series S, que todas as crianças queriam. Ele trouxe vacina, que para falar a verdade, acho que é muito melhor. E o que a gente pode falar de novidades, que daí demonstra mais ainda que é tudo uma questão de organização. Então, a gente teve 3 países que anunciaram que vão começar a vacinação já essa semana, pós-Natal, e que são 3 países, sinceramente, nada ricos, tá? A gente teve o México, que completa, então, a América do Norte inteira vai ser vacinada, já liberada a vacina, né? Que também é vacina da Pfizer. A gente tem o Chile, também com a vacina da Pfizer. O Chile é um pouquinho mais rico do que o Brasil, mas também não é nada emocionante, né, gente? E principalmente a América Latina. E daí vem, ó, a facada final, o tiro na cabeça, a morte final pro Brasil, que é a Argentina, cara. A Argentina ganhou da gente. A Argentina de crises econômicas, de crises políticas, de crise social, de caos dos últimos anos. Sim, a Argentina, ela ganhou de nós, ela tem vacina, ela aprovou 2 vacinas, ela aprovou a da Pfizer e ela aprovou a Sputnik 5, gente do céu, é um bagulho incrível, o país tá quebrado, o país não tem nada de dinheiro e mesmo assim os caras têm vacina. Vocês imaginam, vocês conseguem pensar? Pensa comigo, pensa, seria a mesma coisa que aquele cara que mora, sei lá, no predinho simples, conseguisse comprar o carro antes do que o cara que mora na mansão, gente. É um negócio maluco. E não porque o cara da mansão não tem dinheiro, mas porque o cara da nossa mansão é sem noção, gente. Ele não sabe o que faz. Então ele fica tão lá, brigando com a mulher, brigando com o filho, brigando com as fábricas de carro, brigando com o cara da concessionária e não compra nada, só fica brigando. Mas pro vizinho dele, pra todo mundo, ele fala: eu vou comprar o melhor carro do mundo, eu vou conseguir. E no fim das contas, continua andando a pé, continua ficando sem o carrinho dele ou sem comprar o que ele precisa. Então, é isso, gente. E aí a gente se pergunta: aonde fica o nosso querido, adorado, idolatrado Brasil? Sim, o Brasil também não ficou para trás, gente. O Brasil, ele já tá com seus queridos maravilhosos 180 mil mortos. Então, assim, absurdo as pessoas tratarem 180 mil mortos desse jeito, né? Como se fosse uma coisa maravilhosa você ter conseguido 180 mil mortos. O mundo, ele já tá chegando em 2 milhões de mortos e a gente já tem mais de 80 milhões de casos confirmados. Lembrando que tem aquela regrinha de 1 para 5, 1 para 10. Então, assim, a gente tá beirando entre 400 até 600, 800 milhões de pessoas. Tá beirando 10% da população mundial. Ou seja, é uma doença que em um ano pegou em 10% da população do mundo inteiro. Isso porque o mundo parou, gente. Você tem noção que o mundo, paralisou? Pois é, gente. O mundo parado e mesmo assim pegou em 10% da população. E não é porque o lockdown não funciona não, gente. É que se não tivesse tido lockdown, tinha pego muito, mas muito mais. Então, voltando ao Brasil. Daí o Brasil, ele também ganhou seu presente de Natal. Tá pensando o quê? Chegaram da China o equivalente, não se sabe exatamente quantas são doses prontas e quanto é material para preparação de doses, tá?
da vacina da Sinovac. Então, a Coronavac chegaram 5 milhões de doses, gente. 5 milhões de doses dá para imunizar 2,5 milhões de brasileiros, considerando que é uma vacina para o estado de São Paulo, dá para imunizar, gente, 5% da população. Então, é uma quantidade razoável, principalmente porque veio junto material para a produção de mais vacinas, e isso foi só um primeiro lote. Então, assim, uma quantidade impressionante, considerando que os Estados Unidos comprou 800 mil, o Canadá 200 mil, a gente conseguiu 5 milhões de doses, gente. É um negócio assim, ó, a gente parece que tá podendo, né? Só que sempre é Brasil, né, gente? Brasil não é pra amador, né? Vocês sabem que as coisas aqui não são simples assim. 2 mais 2 não é 4 sempre. Às vezes as coisas são, às vezes as coisas não são. E daí, o que aconteceu aqui no Brasil? 2 grandes problemas. Primeiro, a Sinovac, junto com o Instituto Butantan, iam divulgar os dados de eficácia da vacina para tentar não só uma aprovação prévia, mas uma aprovação permanente da vacina, como eu já tinha dito no outro vídeo, tá? Sobre vacinas. Quem quiser ver, só dá uma olhada ali no card. Mas, infelizmente, a gente já tem alguns países que fecharam. Se não me engano, a Turquia fechou com 91% de eficácia na vacina, um belo de um resultado, mas os dados do Brasil vieram muito diferentes. Então, assim, não veio muito diferente para mais. O Brasil é uma coisa, né? Veio muito diferente para menos. Então, assim, estatisticamente deu uma diferença, tá? E quando estatisticamente um dado ele é muito diferente de outro, quando você faz um estudo multicêntrico, ou seja, você pega vários países diferentes ou vários locais diferentes e você faz, e um local dá um resultado e o outro dá um outro resultado muito diferente, significa que tem alguma coisa errada no método, ou então naquele local. E é lógico que provavelmente esse local onde tem alguma coisa errada é no Brasil. Gente do céu, a gente realmente é abençoado por Deus. Meu Deus do céu. Ô país. E daí o que aconteceu? Não foi divulgado os dados, portanto não pode pedir aprovação, portanto vai entrar naquele esquema que eu falei no outro vídeo, vai chegar dia 4, aquele recessinho, todo mundo ainda voltando da ressaquinha de ano novo, e até saírem os dados, revisarem os dados, saírem os dados, pedirem aprovação da Anvisa e blá 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 blá, sei lá quando vai sair, né? Agora as estimativas já estão saindo para lá de fevereiro para as primeiras vacinações no Brasil. Ou seja, a gente tem 5 milhões de doses aqui no estado de São Paulo, ou seja, aqui no Brasil, e não pode fazer nada com ela. Então, é um grande problema, tá? Tanto porque a gente não tem aprovação, como porque nossos dados também não deram muito certinho em relação ao resto do mundo. A outra vacina que foi a aposta do Brasil, que é a de Oxford, aconteceu a mesma coisa. Dados conflitantes e, portanto, não tem previsão também para ser aprovada. Então, as duas principais vacinas que a gente aprovou, estamos tendo problema na fase 3. Tendo problema na fase 3, não pode ser aprovado. Não podendo ser aprovado, nós não podemos ser vacinados, tá? E a Pfizer, ó, vendendo vacina, vencendo vacina, e pelo jeito, durante algum tempo vai ser a única vacina que a gente vai ter disponível por algum tempo, talvez por 1 ou 2 ou 3 meses. E lembrando que esse somatório de todos esses países, eles já estão chegando quase em 30% da população mundial, e esses países vão continuar comprando vacina, tá? Da Pfizer, ou seja lá de quem mais conseguir aprovar. Então, a economia, a saúde, tudo vai começar a melhorar muito antes do que aqui no Brasil. Queria só deixar esse presente de Natal para todo mundo. Então, 2020 vai realmente entrar em 2021, tá? Alguns países essa entrada vai ser até o final do primeiro semestre, outros países vai ser por um período um pouquinho mais curto. E para quem estiver estressado, muito preocupado com relação a essas novas cepas e tudo mais, depois eu vou fazer um vídeo falando justamente sobre as vacinas e essas novas cepas do coronavírus, ou seja, essas novas mutações que ele acabou apresentando. Gente, vírus tem mutação a rodo, viu? O vírus do influenza tem 50 mil mutações, tem um monte de vírus, tem um monte de mutação, tá? Podem ficar tranquilos com relação a isso. Normalmente, para a gente manter um vírus ou então qualquer animal dentro de uma mesma espécie, é porque ele tem os principais componentes, assim, 99,9999% dos componentes são iguais. Então,
dificilmente a gente vai ter um problema com a vacina. Mas eu vou explicar isso daí direitinho em outro vídeo. Gente, Feliz Natal e bora pra semana que vem ter um novo vídeo. Beijo, 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 beijo pra todo mundo e Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal.